Glória a Deus. Eu queria orar com você nessa manhã, porque o meu assunto é um assunto da volta do Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus está voltando, amém, meus irmãos? Nós ouvimos semana passada o que fazer até que Ele volte. E eu queria continuar instruindo você na volta do Senhor Jesus. No mês de janeiro e princípio de fevereiro, nós sempre ministramos sobre a visão dos vencedores. E eu gostaria de continuar nessa linha com você, falando de um personagem bíblico, personagem Ló, alguém justificado vivendo como derrotado. Ló é alguém justificado, quer dizer, justo, salvo, perdoado, que foi conquistado pelo Senhor, mas vive ou vivia como derrotado. Pastor, o que isso tem a ver com relação à volta do Senhor Jesus? Tem tudo a ver, porque nós que estamos aqui fomos justificados, amém? Mas podemos viver como derrotados, podemos viver como Ló. Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Pedro, no capítulo 2 e no versículo 7 e 8. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. A Escritura diz: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. A Bíblia diz que livrou o justo. Alguém está comigo? 2 Pedro 2, você está aí? 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2 e versículo 2. Versículo 7, perdão. Capítulo 2, versículo 7. E livrou o justo Ló. Olha, a Bíblia chama Ló de justo. Se ele é justo, então ele foi salvo. Alguém justificado é alguém salvo. Ló então foi chamado justo pelo apóstolo Pedro. Mas não foi somente uma vez, mais de uma vez. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Porque este justo, qual justo? Ló. Habitando entre eles, quer dizer, habitando em Sodoma, afligia todos os dias a sua alma justa, vendo e ouvindo sobre as suas obras injustas. Então, a Bíblia diz que Ló foi salvo, foi justificado. Mas eu queria mostrar para você hoje que é possível ser justificado e viver como um derrotado. Não é a vontade de Deus. Então, se você quer anotar um título dessa mensagem, é Ló, justificado, porém derrotado. Eu queria orar para que o Senhor nos livre de viver uma vida derrotada. Sendo justo, sendo herdeiro, poderíamos desfrutar de todas as coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo conquistou para nós no Calvário. Mas muitos não querem, ou muitos nem sabem que possuem essa herança. Mas nosso encargo aqui nessa manhã é que você saiba e que você viva como um vencedor, aguardando a volta do Senhor Jesus, esperando pelo arrebatamento. Vamos orar nessa manhã? Feche os seus olhos, fale você com Deus a respeito da volta do Senhor Jesus, a respeito do tempo que nós estamos vivendo, e fala para Ele: Senhor, eu quero viver como um vencedor, eu não quero viver como um derrotado. Eu sou justificado, mas eu quero viver como um crente do tipo de Abraão, como um crente vencedor. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço pela oportunidade de compartilhar com os meus irmãos o Evangelho, a palavra, Senhor, de vida eterna. Fala conosco nessa manhã e quebra todo paradigma na nossa mente acerca, Senhor, de uma vida cristã derrotada, de uma vida cristã que Ló teve e a sua família. Nós não queremos ser crentes do tipo Ló, nós queremos ser vencedores. Nós oramos para sermos crentes do tipo de Abraão, que foi um vencedor e viveu como um vencedor. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu oro a Deus que o Senhor abra o meu entendimento para compreender as Escrituras e viver uma vida cristã, genuína, vencedora,
aguardando a sua volta, em nome de Jesus. Aleluia. Bem, se você então está comigo na carta de 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, você vê que Pedro chama Ló de justo 2 vezes. Isso comprova que ele era crente, comprova que ele foi salvo. E aí eu quero fazer um paralelo aqui entre a vida de Abraão, que é um tipo de crente, e a vida de Ló, que é outro tipo de crente. Ambos foram justificados pela fé. A Bíblia inclusive nos chama de filhos de Abraão, mas um justificado pela fé, vencedor, Abraão. Outro, todavia, justificado pela fé, porém derrotado, Ló. Então você deve conhecer pessoas que são crentes há muitos anos, mas nunca desfrutam de uma vida cristã genuína. Estão sempre reclamando, sempre murmurando, sempre se envolvendo em circunstâncias, destrutivas da vida e da família. E aí eu queria dar para você aqui algumas diferenças entre esses 2 tipos de crentes. Os irmãos estão comigo? A Bíblia diz, abra sua Bíblia em Gênesis, aqui no capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Vamos ler a respeito da vida de Abraão e da vida de Ló. Livro do Gênesis, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que tinha. E quem estava com ele? Quem estava com ele? Você sabe a ordem bíblica lá em Gênesis 12. Era para Abraão sair, mas era para levar alguém com ele? Então Abraão errou? Sim. Preste atenção, porque vencedores não são aqueles que não erram. Vencedores são aqueles que, quando erram, voltam para o propósito de Deus. Quando erramos, ouvimos o Senhor. Olha, acompanha comigo o versículo 2. Era Abraão pobre, miserável, tadinho dele. Irmãos, Deus não ganha nada com a miséria. A pobreza não glorifica o nome do Senhor. Portanto, se Abraão é um crente do tipo vencedor, por favor, não louve a miséria, não chame para si a pobreza, não elogie o fracasso, nem a derrota, nem a miséria, porque elas não deveriam fazer parte da vida vitoriosa de um crente. Se Abraão é um modelo para nós, seja aberto para a prosperidade de Deus. Você não pode ter aquilo que você amaldiçoa. Você não vai desfrutar daquilo que você fala mal. Portanto, não fale mal da prosperidade dos crentes. Não fale mal da prosperidade do reino de Deus. Não, pelo contrário, use a sua boca para abençoar. Vai ser cada dia melhor. O fulano vai prosperar mais, o ministério vai crescer mais, a empresa do irmão vai avançar mais, porque ele é um crente do tipo de Abraão. Mas já viu Ló? Sempre dependendo de Abraão, sempre envolvido em coisas que o Abraão tinha que auxiliar. Mais para frente você vai ver, no capítulo 19, uma guerra onde Ló se envolveu, e quem foi salvá-lo? Abraão. Pastor Bruno disse aqui muito bem, a prosperidade que Deus dá, não é apenas para você, é para você e para sua casa. Para você, como ouvi só um amém do lado direito aqui, seja abençoado em nome de Jesus. Vou repetir, a prosperidade de Deus é para você e para sua casa. Amém. Apenas para você e para sua casa? Não, vai chegar um momento, querido, que a sua casa já foi suprida, e ainda assim Deus vai continuar prosperando você. Para quê? Para você acumular, sentar em cima disso? Não, é porque quando você tem para si, para a sua casa, você começa a distribuir, a abençoar outros. Deus te dá essa condição. Para quem que Deus dá essa condição? Para quem fica amaldiçoando a prosperidade? Para quem fica falando mal da riqueza de um servo de Deus? Não, porque você não prospera naquilo que você condena. Pegou isso? Se você quer prosperar numa direção, você precisa
crer naquela direção. A Escritura diz: eu criei, por isso eu falei. Fecha parênteses. Fez as suas jornadas, capítulo 13, versículo 3, do Neguebe até Betel, olha aqui, até o lugar onde primeiro estiver a sua tenda, entre Betel e Ai. Olha aqui agora, quando um crente do tipo de Abraão erra: até o lugar do altar que outrora tinha feito. Abraão errou, assim como nós também, justificados, eventualmente erramos. Abraão até mentiu, você sabe, ele mentiu que a sua esposa era sua irmã, apesar de que ela era meia irmã. Então ele deu um jeitinho, ele sabe aquela coisa, né? Você já foi buscar aquela encomenda? Estou saindo, não saiu ainda. Estou na rua, não, ele está dentro de casa ainda. Estou a caminho, nem entrou no carro ainda. Essa mentira que Abraão contou. Aí Deus fulminou ele com uma praga, uma doença. Não, mas preste atenção, é muito importante você pegar isso aqui. Quando um crente do tipo de Abraão, vencedor, erra, ele volta até o lugar onde ele edificou o altar. Ele volta para o altar de Deus. Agora tem um altar aqui. Se você é da videira, você sabe, nós não chamamos esse lugar de altar, é uma plataforma, amém? Aleluia! Então, será que é voltar aqui, pastor, para o altar? Voltar para a igreja? Não, Abraão nunca saiu da igreja, filho, mas ele errou. O que você faz se você é um crente do tipo Abraão, está aguardando a volta do Senhor e erra? Por favor, volte para o lugar do propósito de Deus para a sua vida. Onde primeiro, olha o versículo 4, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E fez o que Abraão? Ficou depressivo? Ficou acusado? O que Abraão fez? Fala comigo, igreja. Invocou o nome do Senhor. A respeito de Ló, você já leu alguma coisa nas escrituras que ele tenha feito isso? Não. Ló não era um homem de altar. Ló era um homem de vista, de resolver coisas, de análise, de relatório, né? De planejamento. Olha, eu vou para aquela campina porque ali está verdinha e aqui está seco. O negócio de Abraão é altar e o nome do Senhor. O negócio de Ló é andar por vista. O negócio de Abraão é que Abraão ouviu a Deus. Ele foi até o altar. Altar é o lugar de ouvir a Deus. Quando o crente vencedor erra, o que ele faz? Ele para. Não posso continuar. Eu perdi a paz. Eu sei que Deus não está nesse negócio. O que eu faço então? Vai para o altar de Deus, ouve o Senhor, invoca o nome do Senhor. Então Abraão ouviu a Deus, mas e Ló? Você ouviu que Ló, continua a leitura comigo, por favor, Gênesis capítulo 13, versículo 5. Ló, que ia com Deus, está escrito isso aí? Ló, que ouvia Deus. Ló ia com quem? Ló ia na rebarba de Abraão. Ló não estava preocupado em ouvir a Deus. Ló falava assim: pastor, dá uma orada aí para nós. E aí o senhor me fala o que eu tenho que fazer. Esse era o crente do tipo Ló. Sabe que ele não está interessado em ouvir de Deus. Aliás, ele não se presta a pagar o preço de ouvir a Deus. Porque quando Abraão edificava um altar, você sabe, isso aqui não surgiu do domingo para cá. Alguém edificou. Quem está me entendendo? Alguém investiu aqui. Teve que comprar material, teve mão de obra, teve ajustes. Nem terminou ainda. Então, para edificar um altar tem um preço. Alô, tem alguém comigo? Amém. Ló não está disposto a pagar esse preço. Ló no máximo vai no culto, vai embora para casa dele, paz do Senhor, devolve o disco. Ló é fiel. Olha só, capítulo 5, também tinha rebanhos, gado e tendas. O cara não era pobre não, era rico. E aí alguns interpretam riqueza como sinal de bênção de Deus. Ah, mas não, pastor, é de Deus, o irmão está prosperando. Não, filho, o irmão Ló também prosperou muito, mas ele não tinha nenhuma intimidade com Deus.
ele não ouvia Deus. Ele era apenas um crente, justificado, porém derrotado. Por favor, em nome de Jesus Cristo, nunca interprete prosperidade como o único sinal da bênção de Deus. Tem muita gente próspera, afastada do altar de Deus. Os irmãos me ouviram? Amém. Então muitos de nós caminhamos a nossa vida cristã de tabela, porque o líder orou por nós, porque o discipulador orou por nós, porque o pastor orou, e aí o sujeito vai comprar um carro, aí depende do pastor autorizar ou não. Aí chama isso de discipulado. Deus que me livre, isso é outra coisa. Isso é uma coisa destrutiva, isso não está na Bíblia. Quando você vier para conversar com o seu líder, com o seu pastor, enfim, não é para saber uma coisa nova, é só para testificar o que está no seu coração. Então já falou com você antes, mas na multidão de conselheiros há sabedoria. Então eu vou para conversar com a minha liderança, não é para ele falar uma coisa que eu nunca ouvi, para eu ficar surpreso. Uau, não, o Espírito Santo habita em você. Você é um crente do tipo de Abraão, você ouve de Deus. Mas Ló quer receber a revelação pronta. Ló não se dá ao luxo, ao trabalho de ouvir de Deus. Mas o crente vencedor é aquele que vai para... Errou? Abraão errou, ele mentiu. Abraão mentiu, e não mentiu uma vez só não, viu? Algumas vezes, na Bíblia temos registrado pelo menos 2. E aí? Ah, pastor, eu não faço isso, que absurdo. É mesmo? Então joga pedra em Abraão, filho. Você está apoiando a mentira? De jeito nenhum. Mas eu estou falando que eventualmente caímos em alguns erros. Alguém está comigo? Quando você cair, Deus te rejeitou, vai agora para o inferno. Não, volta para o altar de Deus, onde você ali levantou o altar de Deus e invoca o nome do Senhor. Mas Ló não se dá o trabalho. É melhor ir lá na célula e pedir para o líder uma oração. É melhor ir no culto. É melhor fazer uma corrente, uma campanha e está tudo resolvido. Ok. Então Abraão andava por fé. Vamos continuar aqui a leitura, versículo 6: e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque muitos eram seus bens. Engraçado, né? Então quer dizer que finança não determina se Deus está com cara ou não, se está na bênção ou não. Mas se você ouvir o evangelho pregado aí fora, o que significa? Fulano está prosperando, esse é abençoado. Fulano perdeu, teve prejuízo, fechou, quebrou, perdeu o emprego. Tadinho, deve estar com algum problema, algum pecado completamente errado. E olha, a luz da velha aliança, imagina na nova. Eu fico lendo o evangelho e vendo o apóstolo Paulo falar: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sem viver bem na abundância e também na escassez. É o apóstolo Paulo, filho, falando que já passou a escassez. Aí eu fico vendo, se ele vivesse nos dias de hoje, é amaldiçoar o ministério dele, porque ele tinha dinheiro nem de passagem, né? Vivia numa casa alugada lá em Roma, nunca construiu nada, tadinho. Mas aqui você pode ver que o crente justificado, porém derrotado, o sujeito era rico. Então, vem aqui comigo. Riqueza não determina intimidade com Deus. Alô? Abraão andava pela fé, mas Ló andava por vista. Olha o versículo de número 8 agora, 9, perdão, Gênesis 13, 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Ló levantou os olhos e viu. O que Ló fez? O que Ló fez? Por que ele não foi lá para o altar dele? Porque ele não tinha altar, filho. Ló não tem altar, Ló só tem vista.
Ló faz um planejamento estratégico do negócio. Ló leva lá na consultoria do Sebrae para eles avaliarem. Ló levantou os olhos e viu. Abraão foi para o altar invocar o nome do Senhor. Ló não precisou não, nós resolvemos isso rápido. Deixa eu só olhar aqui, o meu tio Abraão. Eu levantei os olhos, dei uma olhada. Crente natural. É daquele tipo, tem que ser hoje. Responde hoje, compra agora, está na promoção, senão vai acabar. Se não fechar agora, não tem nada fechado. Então, para mim, já não está fechado. Porque o que não dá tempo de eu orar, eu não vou comprar. Você está entendendo? O que não me dá tempo de voltar para o altar, invocar o nome do Senhor, pode passar para outro. Porque a pressa não é do diabo, ela é o próprio diabo encarnado. Andar por vista é viver um tipo de vida cristã derrotado, apesar de crente. Então, em Gênesis 13, nós vimos a escolha de um crente vencedor e de um crente derrotado. Abraão estava seguro na mão de Deus, e Ló seguro nas suas vistas. Se você é um crente do tipo Abraão, ninguém toma nada de você não, filho. Pode deixar escolher. Você quer escolher qual? Escolhe esse carro que é o único da concessionária. Aí você chegou na hora, um quer comprar junto com você. Eu cheguei primeiro, aí você vai armar o barraco? Não, deixa o Ló escolher o que ele quer escolher, porque Deus está planejando a maneira de te abençoar. Você está na mão de Deus, você está seguro. Ah, mas pastor, e se eu perder? Se você é um crente do tipo de Abraão, você, filho, não vai perder, porque você está nas mãos de Deus. Ló andou por vista, e sabe qual foi o resultado? Vamos olhar aqui na Bíblia o resultado, em Gênesis 13, 12. Então, Ló escolheu, Gênesis 13, 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão. Quem que escolheu para si? Ló. Você está vendo que é engraçado, né? O sujeito é crente, o sujeito é rico, mas ele não põe Deus nos negócios dele não. Primeiro ele levantou os olhos e viu, depois disse que ele que escolheu. Aí eu vou ler João capítulo 15, e Jesus fala assim: não foste vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros. Moral da história: eu estou com Abraão, é melhor ser escolhido do que escolher. Eu deixo a escolha na mão de Deus, melhor ele escolher. Eu fico na mão dele. Pastor, como que eu fico na mão dele? Você fica na nobreza, deixa o outro escolher. Você quer ir para onde? Ah, eu quero ir para a direita. Ah, então tá bom. Ah, mas aqui não tem nada. Não tem problema. A minha questão não é com coisas. Ló é muito preocupado com coisas, com a aparência das coisas. Abraão está nas mãos de Deus. Você está nas mãos de Deus ou você está avaliando as circunstâncias? O crente do tipo Abraão anda pela fé, mas Ló anda por vista. Não ande por vista. Você é vencedor, você não precisa andar pela aparência das coisas ou pela suposta realidade delas. Você se move em fé. Agora, quer ver uma outra característica? A terceira, você pode acompanhar aí na sua revista. Abraão habitou em tendas, mas Ló foi para a cidade de Sodoma. Olha o que diz aqui o versículo de número, engraçado, só um parênteses. Versículo 14 de Gênesis 13. A Bíblia diz que Ló foi para Sodoma, mas Abraão habitava aonde? Em tendas. Mas olha o que acontece em Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão. O que continua a Bíblia falando? Depois que o quê? Disse o Senhor a Abraão, quanto? Você sabe quantos anos Deus ficou sem falar com Abraão? 13. Não falou mais, sabe por quê? Tem pessoas que impedem você de ver as coisas de Deus, porque elas estão sempre trazendo você para o natural.
sempre estão trazendo você para a planilha, sempre estão trazendo você para aquilo que você tem na conta bancária, para o diagnóstico. Pastor, eu devo considerar essas coisas? Deve, mas não ande por elas não, só considere. Se a sua questão é de saúde, vá sim ao médico, ouça tudo que ele tem para te falar, mas deixa eu te falar uma coisa, ele não é Deus na sua vida. Faz mesmo o seu planejamento, o seu controle, paga tudo à vista, fica controladinho, certinho, mas deixa eu te falar uma coisa, tem um que é superior, o nome dele é Jeová Jireh. Se você não tiver, ele é poderoso para fazer brotar. É assim que a Escritura diz. Mas você tem a escolha de habitar em tendas ou habitar na cidade. Abraão habitava em tendas, mas você sabe, tenda não é um negócio muito confortável não, parece provisório, parece que sempre está em mudança. Talvez um certo momento Ló pensou, por que eu vou morar em tenda se tem uma cidade tão confortável aqui do lado, que é a tal de Sodoma? Na cidade eu tenho mais proteção, na cidade eu tenho mais conforto. Qual o problema de morar em uma cidade? Nenhum. Qual o problema de escolher uma Campina Verde? Nenhum. Ambos eram justos, mas um vivia como vencedor, o outro como derrotado. Você é livre para escolher que tipo de vida você vai viver diante de Deus. Você vai viver uma vida diante de Deus de certo ou errado? Essa é a vida de Ló. Ele pesa na balança, isso aqui é certo, isso aqui é errado, então eu escolho o certo. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim, então eu escolho o que é bom. Alguém precisa do Espírito Santo para viver assim? Não, basta ter um pouquinho de bom senso. Ele é capaz de fazer escolhas. Mas a sua questão não é fazer escolhas, a sua questão é andar no Espírito. Sua questão não é colocar na balança o que é certo, o que é errado, faço ou não faço, compro ou não compro, pago ou não pago. Eu quero saber a vontade de Deus, e para saber a vontade de Deus, eu não levanto os olhos para ver, eu dobro os joelhos para orar. A diferença é grande. Isso é prático para você na segunda-feira. Isso é prático para você quando você está lá diante do seu funcionário, lá no seu trabalho. Abraão então morava em tendas, porque ele era flexível, ele era rápido, ele era aberto para mudanças. Mas Ló detesta mudança. Eu quero vou falar bem mineiro, eu quero um trem fixo, pastor. Eu quero uma garantia, eu quero um concurso pro resto da vida, eu ficar sossegado, nunca mais preocupar com finanças. Vai lá, vai em frente. Já aos 30, 20 e poucos anos, já aposenta logo, meu filho. Porque aí mesmo, você acabou. Pastor, alguma coisa errada com o concurso? Não, nenhuma. Tudo errado em transformar o concurso na sua segurança financeira eterna. Porque aí você lava a mão com Deus. Porque eu estou tranquilo. Para que orar? Para que depender de Deus? Para que colocar o altar de novo para funcionar? Se tudo que eu preciso eu tenho. Isso é morar em cidade. Por que Abraão morava em tendas? Pega aí Hebreus capítulo 9, capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vê se o homem não estava esperando a volta do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 11 e versículo 9. Olha o que a Escritura diz a respeito de Abraão, um dos homens chamados pai da fé. Pela fé peregrinou Abraão na terra da promessa, como terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por que, meus amados? Porque ele queria segurança? Porque ele queria estabilidade? Não, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, a nova Jerusalém que vai descer do céu. Abraão estava na pregação de domingo passado aqui do culto da cidade. O que fazer até que Jesus volte? Eu vou morar em tenda. Eu sou flexível, eu estou aberto à mudança. O vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Está lá em João 3,8, você pode conferir. Mas Ló não, pastor, eu gosto disso aqui, ó. Sossego, tranquilidade, aleluia.
Fique em paz, irmão. Vai viver a vida de Sodoma. Lá em Sodoma é assim. Lá em Sodoma é confortável, lá é seguro. Os sodomitas buscam isso. Os sodomitas procuram isso. A minha questão aqui com você nessa manhã é: de que tipo que você é? De que lado você está? Porque Abraão aguardava a nova Jerusalém. Ele estava esperando algo superior. A atitude dele era profética, indicava a fé dele, a esperança em Deus. Mas sabe o que acontece com Ló? Sabe o que acontece com o jeito da carne? Ele sempre envolve em confusão. Ele é crente, ele congrega, ele é rico, mas ele é natural. E aí, como ele é natural, ele dá trabalho para os espirituais. Ele se envolve em problemas, confusões. Sabe o que aconteceu? A história conta que Ló foi morar em Sodoma. E aí, quando ele morou em Sodoma, você sabe que Deus iria destruir Sodoma, não sabe? Quantos já leram isso na Bíblia? Por quê? Porque a malignidade lá alcançou níveis terríveis. Mas tinha um justo lá, era Ló. E Abraão, na conversa com Deus, falou assim: Senhor, e se tiver 50 justos, o Senhor salva? Salva, Abraão. E se tiver 20, você acha que ele estava pensando em quem? Quem que você acha que ele estava pensando? Sobrinho dele, que arrumou confusão, foi morar onde não devia, comprou o que não conseguia pagar, casou com quem não devia casar, bateu quem não devia bater, né? Brigou com quem não devia brigar. Alô, tem alguém que conhece crente assim? Que arruma confusão, que quebra a casa inteira, que bate na mulher, e lá. E quem que vai ajudar esse crente? Você, freguês. É Jesus mesmo. Jesus. É você, freguês, porque você é do tipo de Abraão. Aleluia! Ah, pastor, mas eu não tenho que me envolver nessa confusão. Acertou de novo, não tem mesmo. Mas o sujeito é da família de Deus. Eu sei que você gosta só de ovelhinha, daquelas de desenho, é bem limpinha, não tem pinto de carrapato, berne, o que mais, pastor, né? Piolho, não tem essas coisas. Ei, mas eu quero dizer que você é um trabalhador da seara do Senhor. Ah, pastor, mas eu não quero mexer com isso não. Eu também não quero, mas é da família. E você é do tipo de Abraão, você é nobre, vai deixar ele lá se estrumbicar? Pastor, mas foi ele que quis entrar, eu falei para não entrar. Agora Deus pesa a mão nele. Que Deus pesa a mão dele? Você não é mais dessa aliança velha não. Você tem o mesmo Espírito de Jesus Cristo. Você tem o Espírito Salvador. Você vai salvar lá da confusão. Ah não, pastor, já paguei uma vez a conta. Pois paga 2, paga 3, porque você tem crédito no caixa de Deus. Faltou para Abraão? Não. Irmãos, eu já tomei essa decisão muitas vezes na minha vida. Por quê? Porque a minha fonte é inesgotável. Eu estou do lado de Deus. Mas o sujeito, o sujeito é crente, é aqui da videira. O que é que faz? Direto no meu e-mail: pastor, fulano da sua igreja fez aqui um serviço para mim mal feito. Aí eu falei assim: Deus, dá vontade de falar assim: o que eu tenho a ver com isso? Aí eu falo assim: não, vou ouvir. Pode falar, fala. E é assim. E agora, pastor, o que é que você vai fazer? O que eu vou fazer? Eu estou do lado de Ló. Mas Ló está errado. É claro que eu sei que ele está errado, mas Ló é da família de Deus. Nós vamos resolver a confusão, vamos pagar a conta, depois nós conversamos, tá bom, Ló? Lá em casa tem uma correia aqui, ó. Aí lá em casa nós conversamos. Tem disciplina também na nova aliança, tem ou não tem? Fala para o irmão que está do seu lado, fala: tem disciplina na nova aliança. Deixa eu esconder isso aqui, se depois você tira uma foto, não vai ficar bem para mim não. O pastor está tirando coião lá no culto. Então, tudo aconteceu porque Ló estava no lugar errado. Agora, você conhece crente que está no lugar errado?
que está trabalhando com coisa que não deveria trabalhar, está conversando em zap com quem não deveria conversar, está navegando onde não deveria navegar. Alô, estou sozinho, escuta. O que eu faço, pastor? O que você faz? Abraão levantou ali 318 homens e foi libertar Ló, foi libertar o sobrinho que mexeu em confusão. Eu me recuso, pastor, a fazer isso de novo. Eu sei, Pedro também queria recusar. Ele perguntou para Jesus: até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Eu acho que ele imaginou nem alguém parente dele. Ele contou 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes eu já ajudei aquele miserável lá. E eu vou perguntar para o mestre agora: mestre, até quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Aí Jesus falou: não, até 70 vezes o que você está pensando. Aquilo ali é simbólico para um judeu, quer dizer, ad infinito. Não vai parar, filho, você vai perdoar mesmo, porque você é da linhagem dos que perdoam, você é da linhagem dos que abençoam, você é da linhagem daqueles que vão libertar o Ló, que arrumou confusão. Até quando? Até quando o Espírito Santo falar o seu coração, até quando o Espírito Santo colocar. Pastor, mas no capítulo 18, vamos dar uma olhadinha no capítulo 18, eu vou te mostrar isso melhor. Vai para Gênesis agora, sai de Hebreus, vai para Gênesis capítulo 18, vai ficar um pouco mais claro para você. Capítulo 18, a partir do versículo 17, Deus resolve destruir Sodoma. E aí ele fala o seguinte no versículo 17 do capítulo 18 de Gênesis: disse o Senhor, Gênesis 18, 17: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Deus fala com Abraão, mas Deus não fala com Ló. Olha, aqui tem uma coisa interessante. Deus fala com Abraão. Deus quer intimidade com Abraão. Parece que tem uma via de mão dupla aqui. Não é só Abraão que quer intimidade com Deus, não. Gênesis 18, 17 fala acerca da intimidade que Deus quer ter com você. Ele fala: estou pensando em fazer um negócio aqui, mas eu posso ocultar para o meu amado servo Abraão? Quando, preste atenção, quando os anjos do Senhor apareceram para Abraão, na casa de Abraão, eles comeram com Abraão, sim ou não? Sim. Lembra que eles apareceram, aí a Sara foi fazer lá um cabrito, fez uma coalhada, e eles tiveram comunhão. Mas quando os anjos apareceram para Ló, comeram com ele? Nem quiseram entrar na casa dele. Sabe por quê? Lá na casa do crente Ló, não dá para anjo entrar. Não tem ambiente. Não tem ambiente. Não tem ambiente de adoração, é só confusão. O ambiente lá é outro. É ambiente mundano, é ambiente profano. Outro exemplo: quando Ló foi ser arrastado pela mão pelos anjos e foi chamar os genros dele, porque ele tinha filhas, a Bíblia diz que os genros riram dele. Você já viu isso? Sabe por que riram dele? Porque Ló não estava habituado a falar de Deus na casa dele. Aí achava que ele estava fazendo piada. Peraí, o que é isso, Ló? Você está falando que tem anjo aqui de fora? Riram dele. Porque não era o ambiente da casa de Ló fazer culto a Deus, falar de anjo, falar das coisas do céu. Quem está me entendendo? Ei, lá na sua casa tem um ambiente para os anjos de Deus? Tem um ambiente caso o Senhor resolva aparecer lá, ele vai comer com você, ele vai falar: não, aí eu nem entro. Terceira diferença de uma casa, isso é bom você anotar, porque não está no esboço não, já está virando outra pregação. Quando Deus apareceu com Abraão, foi Ele mesmo, a Bíblia diz o anjo do Senhor, com letra maiúscula. O anjo do Senhor é uma teofania, é o próprio Cristo, é o.
singular. É o anjo do Senhor, é Ele mesmo, é o próprio Cristo. Foi Ele em persona conversar com Abraão. Mas a respeito de Ló, ele falou: não vou não, vou mandar só 2 anjos lá não tem jeito de eu ir não, lá não tem ambiente, lá eu não vou não. Com Abraão eu mesmo, eu vou mandar recado não, eu vou lá, vou ter comunhão com Abraão, vou comer com ele, vou comer com Sara, e nós vamos até rir. Você lembra que Sara, que ele falou, né, que Sara ia ter um filho, ela estava escutando a reunião atrás da porta, da tenda, né, aí ela riu, aí Deus falou: Sara está ali, ó, atrás da porta. Aí Abraão falou: mulher, o que você está fazendo aí? Aí ela falou: a reunião está muito boa, estou aqui ouvindo. Era cozinha lá, ela estava lá fazendo né, dando a manutenção no lanche lá celestial. E aí Deus falou para ela: você riu? Ela falou: não ri não. Ele falou: você riu? Olha a liberdade. Você está entendendo? Olha a liberdade que Deus tinha com Abraão e com Sara. Sabe por quê, freguês? Porque na casa do vencedor tem um ambiente do altar de Deus. Ele acorda e tem louvor lá passando na casa. Ele reúne com os filhos e está falando do céu. Ele vai ligar a televisão para ter comunhão. A conversa, a mesa é uma conversa de Colossenses capítulo 3, versículo 1. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. Aí quando ele vai falar, ninguém assusta. Mas quando Ló resolve falar de Bíblia na casa dele, o genro fala que é piada. Ô sogro, o senhor está doidão hoje, hein? O senhor está falando que anjo veio aí. Você vai destruir a cidade. Qual é, sogro? Nunca falou, agora resolveu dar uma de crentinho? Moral da história: as filhas nem sabiam de certos valores bíblicos da nação de Israel, que era pecado, incesto. Resolveram cometer um incesto com o pai, porque o negócio delas é ter filho. É igual aquelas irmãs que falam: na igreja não tem homem. Pastor, como é que você quer que eu case aqui na videira? Só tem menino? Em Radicais Livres? Está aí os Radicais Livres? Ô pastor, aqui não tem homem. Isso é pensamento de irmã de Ló, minha querida. Você acha que Deus não é poderoso para trazer um auxiliador, uma auxiliadora idônea para você? Auxiliador não, auxiliadora, né? Agora, preste atenção, para nós terminarmos. No capítulo 19, no versículo 16, vai para 19 e 16 de Gênesis, por gentileza. 19 e 16, a Bíblia fala algo muito interessante. 19, 16 de Gênesis. A Bíblia diz: como se demorava pegarem os homens pela mão, ele e a sua mulher, as 2 filhas, sendo o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Engraçado, olha o que o Ló faz. Oh, aleluia. O Ló está todo errado, e envolveu com confusão. Abraão teve que tirar, Amós, os funcionários dele, 318, para lutar uma guerra que não era dele. Teve despesa, saiu, correu risco de vida para ajudar o infeliz do Ló. Libertou, não libertou? Sabe o que ele fez depois? Voltou para onde? Fala para mim, igreja. Voltou para onde? Para o mesmo lugar, irmão. Ele aprontou a mesma confusão. Aí sabe o que Abraão faz? Não vou mais não, agora eu vou orar. Aí lembra que ele começou a falar com Deus? Se tiver 50, sou salvo. Se tiver 30, sou salvo. Se tiver 20, sou salvo. Se tiver 10, sou salvo. Salvo. Conta aí os membros da família de Abraão, de Ló, perdão. Ele estava pensando na família. Ele estava pensando se Deus, quando Deus falou salvo, aí Abraão falou aleluia, dessa vez não preciso ir não, Deus vai interferir no caso de Ló. Alguém está comigo? Então em Gênesis 19, 29, nós lembramos que Ló é salvo pela intercessão de Abraão. Tem gente recebendo milagre porque você está orando. Tem empresa
empresa que está sendo abençoada porque você trabalha lá. Se tirar você de lá, a coisa começa a dar errada. Eu me lembro, trabalhava numa empresa, e aí, né, a pessoa falava assim: não, mas olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu falava assim: deixa eu falar um negócio para o senhor. Você está vendo essa crentolândia que está aqui, tudo, ó? Quem? Fulano é crente, ciclano é crente, tudo ora por essa empresa aqui antes dela começar. E é por causa desses crentes aí que o Senhor está prosperando. Deus ouve a intercessão de Abraão. E porque Deus ouviu Abraão, o que Gênesis 19 fala? Salvou Ló. Por isso que você tem que orar por mim. Tem não, mas eu te peço, ore por mim todos os dias. Quando você for comer nas suas refeições, ou na sua refeição, fala: Senhor, abençoa lá o pastor Azemar, a pastora Janaína, seus filhos, só. Aí você fala amém e tem uma boa refeição em nome de Jesus. Aleluia. Por último, Abraão gerou Isaac, mas Ló gerou Amon e Moabe. Queria chamar aqui os nossos irmãos, ministros de louvor, porque eu quero falar uma coisa para os irmãos. O que eu vou fazer até que Jesus volte? Eu vou andar nas pegadas que andou Abraão. Eu não quero o caminho de Ló. Eu sei que as pressões desta vida são muitas. Você e eu passamos por elas. Mas Jesus disse: acautelai-vos, para que o seu coração não fique sobrecarregado das orgias, das bebedices e dos cuidados desta vida. E aquele dia não pegue você como um ladrão à noite. Agora, engraçado que Jesus falou isso para os discípulos. Será que os discípulos de Jesus participavam de orgias? Acredito que não. Então, a que ele estava se referindo? O que é uma orgia? É uma coisa que te arrebata os sentidos, o bom senso, a normalidade. Quando Deus olha para certas coisas na vida de um crente, Ele fala: meu Deus, é uma orgia. Será que aquele pai de família não está vendo que se ele passar 12 horas na frente de um videogame, ele vai destruir a família dele? Será que aquele homem, aquela mulher, não está vendo que se ela entrar bebedice, será que ele está falando que os discípulos ficavam bêbados com ele? Não. Qual é a característica de um bêbado? Ele perde o equilíbrio, ele perde o senso. Então o que Jesus está falando? Toma cuidado para você não se envolver com orgias desta vida, quer dizer, coisas que não tem nada a ver com você. Com bebedices, quer dizer, coisas que vão arrebatar o seu sentido, o seu bom senso. Porque, irmãos, certas coisas não são pecado, são lícitas, mas não convém a você como santo de Deus. E a mais perigosa delas, o Senhor também falou. Ele disse: os cuidados desta vida. São muitos cuidados, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que economizar, eu tenho que tarará, eu tenho que criar filho, eu tenho que cuidar do casamento, eu tenho que ir na igreja, eu tenho... Muito cuidado, são. Cuidado que esses muitos afazeres e cuidados não sobrecarregam o seu coração. E ao invés de construir altar para Deus, você está só olhando as campinas, analisando as coisas. E aquele dia surpreenda você como um ladrão. Vamos orar? Fique de pé onde você está. Vamos invocar o nome do Senhor. Vamos fazer como Abraão fez. Talvez você tenha olhado para Campinas nesses dias. Talvez Deus tenha colocado desafios diante de você. E você, ao olhar para o natural, diz: não posso, não tenho dinheiro para pagar, como é que eu vou fazer? Quem disse que você precisa das mesmas coisas que Ló precisa? Ei, você é daqueles que recebe o Senhor na sua casa. Você é daqueles que Deus anela comunhão contigo. Você é daqueles que tem altar no trabalho, na casa.
no carro, na cozinha, no banheiro, no supermercado. Sabe por quê? Porque o seu altar não está em um lugar, o seu altar está aqui. Você carrega ele onde você vai. Aleluia! E aí você não precisa anotar num papel para falar para Deus. Quando Abraão terminou a vida dele, olha para cá, o resultado foi Isaac. Mas quando Ló terminou a vida dele, o resultado foi Amon e Moabe, filhos de um incesto. E a escritura diz em Deuteronômio 23:3 que os moabitas e amonitas eram proibidos de participar da congregação do Senhor. Deus não aceitou a herança de Ló. Deus falou: não tem parte comigo esse negócio aí não. Moral da história: não é de qualquer jeito serve. Pastor, vamos lotar esse lugar aqui. Não é de qualquer jeito que serve não, irmão. Não é de qualquer maneira que nós queremos edificar a igreja não. Nós queremos edificar uma igreja de vencedores, onde cada crente é um sacerdote, é um ministro, e cada casa é igual a casa de Abraão. Dá para o anjo do Senhor ir lá. É uma extensão da igreja. Eu sei que quando fala extensão da igreja, você logo pensa numa célula, né? É porque a reunião que Abraão fez com os anjos do Senhor, com Sara, parecia uma célula. Tinha comida, tinha ação de graça, tinha comunhão, tinha alegria, tinha palavra, tinha promessa. Mas não dava para fazer reunião de célula na casa de Ló. Não tinha ambiente. Precisa ter um ambiente na casa de Deus. Para onde nós estamos levando os nossos filhos? Para onde nós estamos levando o nosso casamento? Para onde nós estamos levando o nosso ambiente de trabalho? Para onde nós estamos levando aqui o ministério? Tem que ter um ambiente para a glória de Deus se manifestar. Ministra ao Senhor. E você fica à vontade para falar com o Senhor. Estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a tua vontade, e na terra céu.
ambiente para a glória de Deus na sua casa. Que haja um ambiente para a glória de Deus no nosso casamento. Que haja um ambiente da glória de Deus nas nossas reuniões de célula. Que haja manifestação da comunhão de Cristo nos nossos cultos. Que cada família seja cheia do Espírito Santo ao participar, ao congregar. Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Anelamos pela cidade que não tem fundamentos nesta terra, tem fundamentos nos céus. Eu e os meus irmãos amamos mais a glória do Senhor do que as coisas de Sodoma, do que as coisas de Gomorra. Quando Abraão terminou a guerra dos 5 reis, o rei de Sodoma veio até ele. Ele fez uma proposta. Todas as vezes que você se comporta como Abraão, o rei de Sodoma também vem te fazer proposta, para que você venha para o time dele. Venha para o time dos crentes que moram em Sodoma. São crentes, são justificados, mas derrotados. Ele não fez proposta para Ló, porque Ló já morava com ele. Mas quando Abraão terminou a guerra, o rei de Sodoma apareceu para ele. Sabe o que ele falou? Abraão, pode ficar com os bens, me dá só as pessoas. Aí, o rei de Sodoma teve que voltar para trás sem o negócio feito, porque Abraão falou: eu acho que o senhor não conhece da estirpe que eu sou. Oh, mas você não é da família aí do Ló? Você não é tio dele? Ele deve ter aprendido essas coisas de você. Não, o que eu ensinei para o meu sobrinho foi outra coisa. O senhor pode ficar com seus bens, eu quero é as pessoas. Foi isso que Abraão falou. Inclusive ele falou para que ninguém diga: eu enriqueci Abraão. Eu não preciso do seu dinheiro, disse Abraão, mas as pessoas eu quero todas. Os irmãos estão me entendendo? Deus não precisa de nada que nós temos. Ele não está interessado no nosso dinheiro, no meu dinheiro, no seu dinheiro, mas Ele quer as pessoas que estão lá fora. Ele não pode arrancar com o seu braço forte, com a sua mão poderosa, porque Ele escolheu fazer isso através de nós, da igreja do Senhor. Por isso, você verá esta cidade se reunindo à porta da sua casa, porque lá tem uma célula, a porta dos prédios da igreja, porque há uma congregação santa se reunindo. Mas essa cidade virá à porta. Chegou a vez de ganharmos essa cidade para o Senhor. Eu conto com você. Há um mover de Deus preparado para nós. O Senhor te favoreça muito nesse dia, que te dê um coração para as coisas dele. Ei, e lembre-se, se o anjo resolver lá na sua casa, tem ambiente para ele lá. Se não tinha até hoje, não deixe isso virar piada para o futuro. Cultiva isso agora. Começa a cultivar isso agora, para você, para os seus filhos e para todos quantos o Senhor enviar. Em nome de Jesus.